Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode estar vendo essa entrevista aqui depois no portal de notícias diariodorodrigolima.com.br e nas nossas outras plataformas digitais, no Instagram, também no Facebook e no Twitter. Eu recebo aqui hoje no programa o candidato a deputado estadual Danilo Campetti, um dos candidatos mais bolsonaristas que eu conheço nessa eleição, hein, Danilo? Muito obrigado pela presença. Nós estamos na reta final mesmo da campanha e você achou um tempinho para dar um pulo aqui no podcast diário do Rodrigo Lima. Olha, te agradeço demais. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo agora e estou à disposição. Fico muito feliz de estar aqui contigo, meu amigo. Legal, combinou a camiseta com a cadeira. Você viu? Hein? E a gente nem tinha falado antes, né? Tá certo. Ô Danilo, eu queria começar com você, essa questão do presidente Bolsonaro, tinha uma agenda para ele vir para Rio Preto, você até anunciou, era publicamente, que ele viria no sábado participar da carreata, né? Só que acabou, a coisa muito dinâmica, imagina a agenda do presidente, todo mundo solicitando no Brasil todo, né? O que aconteceu? Olha, desde antes, né, eu tinha anunciado que dia 29 ele viria inicialmente, né, o Tarcísio tinha me falado, olha, Campetti, ele tem uma previsão dele vir dia 29. Eu disse, olha, é uma pré-confirmação de que ele viria. E aí o que aconteceu? Eu fiquei guardando essa confirmação veio hoje. Falou assim, olha, o presidente não vem dia 29, mas pode anunciar que ele virá dia 1º. Isso foi cerca de 2 horas da tarde. Eu anunciei, né, o Tarcísio havia me confirmado. E aí agora, no fim da tarde, a equipe do Tarcísio, da qual eu faço parte, sou o candidato, mas também faço parte da equipe de campanha do Tarcísio, fui assessor do Tarcísio, nós vamos entrar nesse assunto possivelmente depois. E aí eles me falaram, olha, Campetti, foi reavaliada a questão da logística, a questão de segurança em virtude do tempo, do pouco tempo, do tempo exíguo que tem para o presidente ir. Ele preferiu, a equipe avaliou, a equipe da presidência avaliou e falou, olha, ele preferiu ficar em São Paulo, que ele já tem uma estrutura, ele vai muito para São Paulo, então ele já tem a estrutura de segurança toda estabelecida. E então, em razão disso, que aí houve essa mudança, eu fiz o anúncio juntamente com a Carla Zambelli, nossa candidata a deputada federal, que estava lá em São Paulo e que confirmou toda essa situação. Então nós tentamos de todas as formas aqui, como representante do bolsonarismo aqui em Rio Preto, e que eu sou desde 2013, até antes, desde que o Eduardo, que é meu amigo desde essa época, que também é policial federal, lá desde de 2014, da primeira eleição dele, eu já era eleitor do Eduardo, já era amigo dele. Então o pessoal tem como referência a mim e disse, falou, ó, Campetti, infelizmente teve esse empecilho, e aí a gente vai ter que alterar para São Paulo, mas você fica incumbido de manter o pessoal de Rio Preto aí, nessa véspera da eleição, manter o pessoal engajado para a gente poder continuar se manifestando em favor do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, do nosso governador Tarcísio de Freitas e do nosso senador Marcos Pontes. O aparato para trazer o presidente da República, você que é agente federal, não é simples. A gente sabe que tem todo um cuidado, né, Dan? O que acontece na antecedência da vinda do presidente? Não é só o presidente virar a São José do Rio Preto, tem todo um estudo, não é, dos locais. Via de regra, né, isso o pessoal trajeto. Acompanha. Exatamente, você tem o que eles chamam de equipe precursora. Essa equipe, normalmente essa equipe precursora vem uma semana antes, uma semana e alguns dias antes, faz reuniões nos estabelecimentos, nos órgãos onde o presidente vai, nas entidades que o presidente vai visitar, e aí em seguida, faltando 3 ou 4 dias, vem para a cidade o SCAV, né, o escalão avançado. E aí esse escalão avançado já aguarda a chegada do presidente. E possivelmente foi essa questão que impediu, como estava muito em cima da hora, e a gente vive num momento crítico,
próximas eleições e uma tensão constante com relação ao presidente. A gente houve lá, né, o precedente de 2018 da tentativa de homicídio, né, com o nosso presidente, da facada. Então, o nível de tensão, o nível de atenção da equipe é sempre constante. Então, em virtude dessa questão, realmente a agenda aí ficou umas 5 horas no ar e depois me ligaram dizendo, anuncia aí que infelizmente o presidente vai ter que ficar em São Paulo, porque a gente não conseguiu viabilizar essa logística para que ele fosse para São José do Rio Preto. Mas tentamos de todas as formas e eu peço, né, aos bolsonaristas, aos patriotas aqui de Rio Preto que mantenham aí, né, aquilo que já havia sido programado, né, mantenham o entusiasmo, mantenham, né, as manifestações que já estavam agendadas, e nós vamos sim fazer no próximo sábado, dia 1º, tudo aquilo, né, que já estava previsto, motocarreata, vamos fazer aí o que é permitido pela lei eleitoral. E qual que é a expectativa de público? A região inteira estava já se preparando para ver. Olha, a gente tem uma ideia, lógico que a presença do presidente, do Tarcísio, a gente estimava aí algo em torno de 30, 40 mil pessoas, com certeza. Porque nós já deixamos esse engajamento pronto lá atrás, né? Nós temos contato com o bolsonarismo aqui em Rio Preto, que envolve empresários, envolve movimentos de direita e envolve o contato com todos eles já estavam todos preparados para o start. Então eu já tinha recebido essa informação e já tinha preparado todo mundo. E hoje a gente, né, deu o start, mas aí ficou por 5 horas e acabou que são coisas que acontecem mesmo. A agenda presidencial é uma agenda muito dinâmica e aí é óbvio que a gente tem que sempre pensar no melhor ali para a segurança do nosso presidente, para a segurança da equipe, né? No dia 7 de setembro já teve um movimento muito grande aqui. Eu como jornalista, eu faço a cobertura dos movimentos espontâneos, né? E 7 de setembro reuniu um grande público aqui na cidade. Você, inclusive, participou, né? Participei, reuni um público expressivo. Foi uma manifestação da democracia sensacional aqui em Rio Preto, algo espontâneo, algo que o público estava ávido, né, em participar. Eu estive aqui, estive em São Paulo. Passei por Catanduva nesse dia, estive na Paulista também, como eu disse, São Paulo. Então, manifestações aí grandiosas, com grande público em todo o país, né? Tivemos uma manifestação, inclusive, em Brasília, nunca antes vista. É a expressão da democracia, o país está mais democrático do que nunca agora. E o presidente Bolsonaro, que consolida a nossa democracia, né? A expressão da nossa democracia é o povo na rua, e o povo ordeiro, o povo que vai lá para se manifestar em famílias. Você vê nessas manifestações crianças, pessoas da terceira idade, famílias. Então, quando acaba a manifestação, não tem um ato de vandalismo, não tem que o presidente costuma dizer, não tem um lixo tombado. Então, o país ele amadureceu muito democraticamente, a população está politizada. Hoje temos, por exemplo, que a população ela sabe quem são os 11 ministros do STF, ela lembra de quem votou nos seus parlamentares e hoje não sabe, por exemplo, que é a escalação da seleção brasileira. Antigamente a gente só colocava as nossas bandeiras em época de Copa do Mundo. O presidente Bolsonaro resgatou esse patriotismo e hoje a gente vê em casas, em locais onde passamos, em estabelecimentos comerciais, a nossa bandeira que é verde e amarela e está estendida lá no mastro. Isso é sensacional. Você citou a Copa do Mundo, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Espero que sim. Vamos torcer. Você acha que vai... Eu acho que vai ser difícil, Inclusive, mas vamos torcer. Na gravação do podcast aqui, nós estamos fazendo um dia que o presidente esteve em Santos, numa motociata, e o Neymar gravou um vídeo. Exatamente, ele visitou... Essa reta final, o Neymar gravou um vídeo porque o presidente foi lá no Instituto Neymar, né? Exatamente. Qual que é o peso desse... Não foi um apoio velado. Eu gostaria de estar aí com vocês, com o presidente, com o Tarcísio. Sim. Você acha que influencia só essa gravação do Neymar ter mandado esse vídeo? Não, influencia sim. Tá rodando os grupos bolsonaristas aí, né? Todos os grupos. O Neymar é uma celebridade, é um grande jogador de futebol, é um ídolo,
brasileiro, então influencia sim. Jogou no sim. Santos, no meu Santos, hein, Danilo? Você torce pra quem? Eu sou palmeirense, mas tudo Pô, bem. todo mundo que vem aqui é palmeirense. Mas eu sou palmeirense mesmo desde comandante sempre, da Polícia Militar, o Coronel Forne é palmeirense também. O Paulo Sérgio, o coronel do 17º é palmeirense. Assim não dá, Danilo, todo mundo. E eu sou da época do Palmeiras Parmalat, ali lá atrás, 93, 94. Ganhou muito, hein? Ganhou muito. Era um timaço. Legal. Ô, Danilo, o segundo turno tá aí. Será que o Bolsonaro pode vir no segundo turno ou vamos esperar? Agora você só vai gravar vídeo. Agora se o próprio presidente mandar um vídeo para você, ó, eu irei. Não, eu acredito que... Eu espero que ele venha já eleito. Eu faço votos, acredito que ele tenha condições de se eleger no primeiro turno. Aí a gente traz o presidente Bolsonaro aqui, já eleito, e espero que o Tarcísio também já esteja eleito, mas é o compromisso deles virem a São José do Rio Preto. Já havia esse compromisso, né? Nós já tínhamos essa previsão. O presidente Bolsonaro, em 2018, uma semana antes até da tentativa de homicídio, ele estava aqui em Rio Preto, eu estava com ele, estava na segurança do presidente Bolsonaro, nós andamos aqui pelas ruas de Rio Preto, eu estava no caminhão junto com ele, na segurança dele. Antes nós tínhamos passado por Presidente Prudente, Araçatuba, aí passamos por José Bonifácio, Rio Preto, Barretos, Ribeirão, e depois ele voltou para o Rio de Janeiro. Danilo, você lembrou dessa agenda de 2018? Tinha muita gente em cima daquele caminhão que não está mais, hein? Com certeza, né? Teve algumas pessoas aí que eram bolsonaristas lá atrás e agora não estão mais. São os bolsonaristas de ocasião, né? Aqueles que querem surfar na onda, né? Como a gente... espera que não tenha, né, nesse certame eleitoral, né, e o presidente e toda a estrutura hoje tem essa consciência que o filtro tem que ser feito, porque lá atrás, em 2018, o presidente não tinha noção, né, da capacidade eleitoral dele, do que seria a onda bolsonarista, então ele aceitava os apoios. Eu estava com ele lá na época da campanha, fiquei praticamente 6 meses diretamente com o presidente, direto, dentro da casa dele, no hospital com ele, aguardando a recuperação. Então eu costumo dizer que eu não ouvi dizer, eu vi tudo aquilo, eu sei o que é Jair Messias Bolsonaro, eu tenho a constatação da pessoa que ele é, porque eu estava dentro da casa dele, estava dentro do hospital, estava acompanhando ele na equipe praticamente 24 horas, então eu posso constatar que Jair Messias Bolsonaro é sim uma pessoa como nós, é uma pessoa idônea, é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem família como todos nós, que tem, sabe, que é uma pessoa do povo, uma pessoa que ele na época que nós estávamos na campanha não faz nada escondido da gente. Às vezes a gente estava na casa dele, depois de se recuperando, né, da tentativa de homicídio, e às vezes estávamos lá no plantão, lá no Rio de Janeiro, e ele chegava para conversar com a gente, ficava meia hora conversando conosco e dizia, pessoal, esse negócio de presidência não sobe na minha cabeça, não. E ele é simples, ele é um cara que, por exemplo, acordava de manhã, a gente trocava o turno 7 horas da manhã, ele fazia o café pra gente, chegava, entregava o dinheiro, falava assim, voluntário para ir lá buscar o pão. Aí a gente tinha um voluntário, ia na padaria lá ao lado, comprava o pão, ele tinha... a manteiga lá, o leite condensado que ele gostava lá na casa dele, ele fazia o café pra gente e chamava todos. Você comeu o pão? Com leite condensado, claro, lógico. E aí a gente fazia, ele fazia o café pra gente, chamava todos pra tomar café junto com ele. Isso foi o tempo todo, inclusive no dia 29 de outubro, dia 28 de outubro de 2018, ele se sagrou campeão nas eleições, no dia 29 de outubro ele fez do mesmo jeito. Ele já era presidente eleito, foi lá, fez o café, né, para todos que estavam lá, chamou ali, voluntário para comprar o pão. Vamos lá, comprar um pão, voltou e do mesmo jeito, não mudou nada pelo fato dele. Ô Danilo, o pessoal que não conhece você ainda, como é que você conheceu o presidente? Porque há uma amizade, né? Sim. Porque ele também, você falou, olha, ele não sabia do potencial eleitoral dele, e hoje tem as pessoas que se aproximam, acredito, por conta de ser presidente, para tentar também levar algum tipo de vantagem. E você criou uma relação pessoal com a família Bolsonaro, né? Sim, Como é que foi essa? Como é que isso... Eu já conheci o Eduardo.
porque ele é policial federal também. Então, Ele é delegado? ele é escrivão. 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 E ele era lotado em São Paulo, né? O domicílio dele, o domicílio do servidor público é o domicílio onde ele é lotado, né? Então, na primeira eleição dele, a gente já tinha aquela afinidade com o então deputado Jair Messias Bolsonaro, porque ele trazia aquilo que nós policiais, entre outras concepções que ele trazia, né, defesa da pátria, Deus, família, mas particularmente a nós policiais, ele dizia exatamente aquilo que a gente considerava, ele valorizava o policial, ele dizia sim que tínhamos que acreditar nos policiais, que o policial nos defendia, aquilo que a gente sabe, mas que do outro lado era sempre atacado, sempre existia pelo lado da esquerda, o bandido é vítima da sociedade, a polícia é opressora, e a gente vivia num mundo que ouvíamos muito dizer isso. E o presidente Bolsonaro já era um defensor quase que singular, né? Era só ele, ou poucos. Depois ele começou a aglutinar pensamentos iguais, e pessoas, e parlamentares, e a coisa foi crescendo, e a gente já tinha ele como um referencial. Então, desde 2013, quando ele dá aquela entrevista, que ele diz lá do presídio lá de Pedrinhas, que ele, salvo engano, ele estava entrando na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a gente já começou a se entusiasmar com ele. E eu já tinha o Eduardo também como um colega de trabalho, eu ia muito para São Paulo, então a gente se conhecia lá, e aí quando foi na primeira eleição do Eduardo em 2014, nós da Polícia Federal engajamos na campanha dele, meu primeiro voto em 2014 foi dele, em 2018 foi dele. E aí o que acontece? Em virtude dessa amizade, né, e depois da minha trajetória na Polícia Federal, eu faço parte de um grupo, que é um grupo tático da Polícia Federal, sou professor de armamento e tiro, então sou armamentista, defendo o armamento da população. Acredito que quem tem condições, a gente sabe que é um processo muito difícil hoje, para poder ter arma, mas quem tem condições, eu defendo que tem que ter arma sim em casa, sou armamentista e sou professor também de segurança de autoridades e dignitários da Polícia Federal. Em virtude dessa cadeira que eu ministro aula, eu pude em 2018 escolher com qual candidato à presidência eu iria trabalhar. E aí a Polícia Federal ela faz, né? A partir do momento da homologação até a assinatura do termo de posse no Congresso Nacional, a responsabilidade da Polícia Federal, a consecução da segurança dos presidenciáveis. Por isso que nós temos a segurança também da Soraya, que teve aqui em Rio Preto, Isso. da própria, da candidata do MDB, Sim, da Simone, sim, do Ciro Gomes. Isso, eu sempre... Tinha até a gente do Ceará. Sim, é porque FACE, uma força-tarefa que é concentrada em Brasília. Então, um órgão de Brasília que recruta os policiais com um perfil mais operacional, um perfil atinente a esse trabalho de segurança de autoridades, que traz ali, monta as equipes para determinado candidato. Então, eu me voluntariei, não só pelo perfil profissional, mas sim porque já era um adepto e o admirador do então candidato Jair Messias Bolsonaro, tinha acabado de participar, né, em 2016, numa matéria até que você fez no Diário da Região. Eu participei da condução coercitiva do ex-presidente Lula, foi levado até Congonhas. Foi ali naquela operação lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Essa daí foi 2016, quando ele, na condução coercitiva, que ele foi ouvido em Congonhas. Ah, sim, sim. Aí, até você fez uma matéria de você tem algumas matérias sempre com o Lula, sim, E aí depois, em 2018, eu participei da prisão do ex-presidente Lula. Que houve aquela negociação para ele atravessar ali o pessoal. Isso, então era... Você estava nas viaturas. Isso, eu estava nas viaturas, lá era da equipe que... A gente até conversou no dia. Foi, exatamente, a gente conversou. E aí era para ele se entregar na sexta, ele não se entregou, ele acabou se entregando no sábado, nós permanecemos. Cogitaram ir lá buscar o ex-presidente Lula? Óbvio, a gente estava preparado para isso. Mesmo com aquela... Tínhamos que cumprir o mandado de prisão, iríamos cumprir. Então ele demorou cerca de 2 horas para se entregar, e o mandado seria cumprido. Então não haveria possibilidade dele
ficar guardado lá dentro do sindicato. Não, nenhuma possibilidade. E entrar. E entrar. E entrar. Já tinha feito algum estudo? Você já tinha... Não, tem todo o planejamento Como feito. A gente não pode entrar em detalhes porque eu tenho o Ele ia ser preso naquele dia. sigilo profissional, lógico. Mas assim, o que a imprensa noticiou? Olha, estão lá aguardando 2 horas, o presidente se entregou. Nós fomos para cumprir o mandado de prisão e o mandado de prisão seria cumprido. Lógico, tem todo um estudo, um planejamento operacional para que isso fosse feito, mas seria feito. Entendi. Por isso que você usa até o jargão aí na sua campanha, que é o candidato que prendeu o presidente Lula. O policial que prendeu o Lula, né? Isso daí até o Tarcísio fala, né? Foi até uma sugestão do Tarcísio e que é verdade. Eu estava lá, lógico que policial nenhum trabalha sozinho. Então havia uma equipe, só que em virtude da exposição que eu tive em 2019, né, que é outra passagem com o outra ex-presidente. passagem. Quando você foi escoltá-lo aí numa questão triste, né? Triste, Danilo? lamentável. Que foi o sabe? velório do neto do ex-presidente lamentável, Lula, né? Aí é uma situação que... Sofrível. E a gente foi realmente para escoltar, né? Ele estava preso naquele momento, mas a questão humanitária, a gente foi para dar proteção, toda a estrutura ali, para levá-lo em segurança, para que ele visse lá, né? Se despedisse do neto, para que proporcionasse toda a segurança às pessoas também que estavam lá. Então, um momento dificílimo, né? E a gente... Enterrar o neto ninguém quer, né? Ninguém quer, pelo amor de Deus. Um momento muito sofrível, sabe? E aí foi nesse ato que, inclusive um fotógrafo, que era um dos poucos credenciados a estar dentro, que era do PT, tirou uma foto minha, em que eu estava escoltando. Essa foto deu uma confusão danada da sua vida, né, Danilo? Deu. Isso daí também te catapultou para a vida pública, né, de uma certa forma, né? Não foi, porque teve uma exposição nacional. Eles me confundiram disseram que eu era um policial americano, que o ex-presidente estaria correndo risco de vida. E não era nada disso, era um brevet que eu tinha de um curso que eu fiz em 2005 pela Polícia Civil, fiz na SWAT de Miami e que fui aprovado. E os cursos que você participa e que você encerra na polícia, os policiais sabem disso, o pessoal das Forças Armadas sabem disso, que é um brevet. Brevet é o símbolo da instituição que você ostenta, porque é muito difícil você se formar num curso desse. E aí não havia só aquele, havia outros. Mas esse chamou a atenção do pessoal do PT. Eles fizeram lá uma tempestade em copo d'água, começaram com várias teorias aí. E aí descobriram que eu era defensor do presidente Bolsonaro nas minhas redes sociais. Então aí foi a apimentada, né, que faltava para eles tentarem me cancelar. Mas como eles são competentes em tudo que fazem, né, haja visto o que aconteceu na administração deles, do governo federal. Você vê, não teve pandemia, nada no governo deles, guerra na Ucrânia, nada, desastre de Brumadinho, não teve nada disso. Em 2016 nós tivemos uma recessão brutal. Estava lá presidente em sacador de vento, né? E o que só tinha? Só tinha o PT, não tinha mais nada. O PT que em razão da gestão medíocre, sem entrar ainda na questão do comprometimento moral, né? Que já estava em alta, mas em razão dessa gestão medíocre, quase levou o país ao caos, a maior recessão da nossa história, né? E aí foi em 2016. Danilo, o que representaria uma vitória do PT, do ex-presidente Lula? O caos. Caos. Representaria o Brasil rumo ao inferno que é a Venezuela, sem passar pelo purgatório que é a Argentina. É uma tragédia completa. Você vê, o PT, ainda hoje, ele mantém os mesmos quadros, lá de 1980. Nós estamos falando de um presidente que governou, na verdade o grupo governou de 2002 até praticamente 2016, e o que eles deixaram de legado? O Mensalão e o Petrolão, que são os dois maiores escândalos de corrupção institucionalizada, segundo estimativas, que até o nosso próprio presidente Bolsonaro disse, da Petrobras, algo em torno de 900 bilhões desviados. Rodrigo, são 900 bilhões desviados de uma única estatal. São 500 bilhões que se perdeu com o BNDES. É um absurdo, é um escândalo de corrupção mundial. Onde presta atenção, tivemos presos presidentes dos 3 bancos estatais, BNDES, Petrobras,
Banco do Brasil e Caixa. Tivemos presos presidentes da Petrobras e dos Correios. Presos presidentes da Eletrobras, que graças a Deus foi concedida agora, num preço de 33 bilhões de reais, a segunda maior operação do mundo. O leilão, O leilão, que foi concedido o leilão da Eletrobras agora. Tivemos presos, né, como eu disse, a segunda maior operação do mundo à época, tá, em termos de valores econômicos. Tivemos ali a Valec, que é uma estatal que cuida das ferrovias, presidente preso. E tivemos preso o presidente da Nuclebras. Isso daí das estatais. Vamos pensar agora do que foi preso do partido, do PT. Tivemos três tesoureiros presos, 5 secretários presos, 3 ex-presidentes presos e o líder deles, que ainda continua sendo líder, que é o ex-presidiário Lula, condenado 3 vezes em 3 instâncias e que não foi absolvido. O que houve foi uma anulação do processo. Anulou-se o processo porque foi julgado em Curitiba e não do outro lado da esquina. Então anulou-se o processo em Curitiba e aí o que teria que acontecer? Se redistribuiu o processo para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, só que não havia mais tempo. Não havia mais tempo até as eleições, e aí o pior, incidiu-se a prescrição, ou seja, o Estado perdeu a oportunidade de punir, porque o crime ele não fica até a eternidade, o Estado não tem eternidade para punir um autor de crime. Né? E aí o que aconteceu? O ex-presidiário ele tem a prescrição que corre pela metade, então anulou-se os processos, você não pode mais iniciar um novo processo. Agora, os crimes ocorreram, as provas são sobradas, todos sabemos ali que foram reinternados nos cofres públicos algo em torno de 6 bilhões de reais, está lá, foi recuperado, delações premiadas, você pode ver a própria delação do Palocci, a delação do Marcos Valério, que foi homologada pelo Celso de Mello. O Palocci ficou 24 anos do lado do ex-presidente. Dizia que ele recebia dinheiro em tal forma, em caixa de não sei o quê. Está tudo lá na delação do Palocci. O Marcos Valério disse que o troco dele era ter 100 milhões, né, de posse dele para poder fazer aquelas coisas rápidas ali. Está tudo, o Marcos Valério está lá, homologado pelo Celso de Mello, a delação premiada dele. Então, o que nós temos? Nós temos o maior esquema de corrupção que já houve, ouso dizer, no mundo, porque foi muito desviado. Foi muito dinheiro desviado. Pra você ter uma ideia, o próprio Pedro Barusco, que era um gerente, cargo de 3º escalão na Petrobras, que estava ligado ao Renato Duque, ele espontaneamente devolveu à época 100 milhões de dólares. Que na época dava algo em torno de 250 milhões de reais, mas que hoje é 5 vezes mais. É muito dinheiro que esse pessoal desviou. Sim. Danilo, hoje não tem corrupção? Olha, Então, institucionalizada não, nós temos centenas de milhares de servidores públicos. Mas o toma lá da cá, por exemplo, você dá um ministério e cada ministério é um banco, praticamente, tem um orçamento. Fala, entrega esse ministério, você faz o que você quiser, ou então eu entrego a Petrobras e você usa lá do jeito que você quiser, superfaturando contratos, com acordos lá de corrupção nos lucros, mandando dinheiro para diretores, mandando dinheiro para o exterior, né? Eu já disse, reinternamos 6 bilhões. Até agora, então, desse jeito, não. Agora, não dá para hoje ter um governo e que o governo, o presidente, se responsabilize por cada um dos milhares, centenas de milhares de servidores. eu acho engraçado o presidente falar, se a gente descobrindo, eu vou dar voadora no peito, né? É, o termo isso que ele usa, daí, não isso é? que ele fala, exatamente. Acho engraçado isso, ele usar esse termo. Não há tolerância com a corrupção, não há. Ele não rouba e não deixa roubar. Se descobrir, é o primeiro a investigar. Agora, o que havia no PT, que foi comprovado durante a Lava Jato, foi que corrupção, está nos autos lá, a corrupção era generalizada e institucionalizada. É diferente. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Não. O pessoal tem memória curta, a população de maneira Não, geral? porque eu vivi em 2018, se puxarem no Google aí vocês vão ver, presidente Bolsonaro perde para todos, não vai para o segundo turno. Aí quando foi para o segundo turno, o presidente Bolsonaro perde para o Haddad. Então até a última hora estava todo mundo dizendo que o presidente Bolsonaro... O que acontece com as pesquisas? Você acha que Olha, os bolsonaristas estão falando que estão votando no PT? Ah. É isso? Para a pesquisa não funcionar? Não é isso. Não, é uma questão assim, a pesquisa formalmente ela é correta. A metodologia dela está lá, aprovada. Tanto que nós temos por exemplo,
basta ver o que são os institutos. O Datafolha é um instituto da Folha de São Paulo que é militante contra o governo. É chamado de Databolha, que é da Bolha de São Paulo. O IPEC, era Ibope, teve que trocar de nome. A gente sabe por quê, né? Então virou IPEC. Nós temos a Quest, por exemplo, que temos informações que o proprietário do instituto era marqueteiro do PT nos anos 2014 e 2018. Essa Quest, por exemplo, fez uma pesquisa indicando que o brasileiro considerava como o melhor presidente a combater a corrupção Lula. Isso é um disparate. Isso não existe. Não existe. É como eu colocar o Marcola, o Fernando de Beiramar como secretário de segurança. Não dá, ou como ministro da Justiça. Mas fazendo um contraponto, né? A pesquisa também, o inverso, equivale ou não? Aqui são favoráveis ao presidente? Não é. A gente tem dos dois lados. A pesquisa é método de indução do voto. Eu acredito... Isso é perigoso. Sim, ainda é perigoso, exatamente. É perigoso, mas é o que nós estamos vendo. Sabe, eu não confio, eu acho que a metodologia é boa, mas você fala, você confia pessoalmente? Não, eu não confio em pesquisa, não confio. Eu acho que é ali para ter aquele furor, para ter o argumento para a imprensa ficar levantando dados, trabalhando, porque é isso que acontece durante o período eleitoral. Aí você encontra, subiu um ponto, desceu um ponto, vai um ponto para cima, agora empatou, empate técnico, aí você vai ver empate técnico, 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, quer dizer, tem empate técnico. O que vale na pesquisa é você analisar a tendência. Por exemplo, eu tenho um candidato que está subindo, aí dá para ter uma análise. Aí eu acho que vale. Agora sim, para você cravar peremptoriamente, ó, agora sim essa pesquisa acertou. Porque nós temos dos dois lados, quer dizer, uma vai errar. Não tem jeito, não tem como todos acertarem. No contexto que a gente tem os dois extremos, uma vai errar. Ô Danilo, me chama a atenção, o Bolsonaro é um fenômeno, né? Você que vive... Ele é parece um fenômeno eleitoral. Parece um Beatle, né? Onde ele chega... Sim. Aqui em Rio Preto teve até uma história, não sei se você recorda, ele foi descer do caminhão e rasgou a camisa aqui. Você lembra? Eu tava com ele. A imprensa começou a publicar, rasgaram até a camisa do Bolsonaro. Não, mas as nossas camisas eram rasgadas também. Eu perdi calça, perdi camisa. Porque mas nesse caso aí, ele enroscou no caminhão lá no Sim, ele enroscou no caminhão, mas ali o que acontece? Na questão de segurança de autoridades, no caso desse presidencial, você tem que ter cuidado com duas coisas, né? Primeiro, aquele que não gosta, e também o que gosta demais, né? Que se entusiasma e vai pra cima. Passou alguma situação em 18, alguma coisa que aconteceu, algum fato ali? Foi muito interessante um dia, tem até um vídeo, não sei se vai dar tempo da gente colocar, a gente passa depois, a gente estava numa cidadezinha aqui, e um menino, ele tentou entrar dentro do carro para tirar uma foto com o Bolsonaro. Ele Criança ou adolescente? Não, o menino que eu falo, uns 20 anos, um rapaz, 20 anos, 22 anos. E aí ele entrou, ele entrou no carro, e aí eu puxei rapidamente ele, né, foi um ato contínuo, e a hora que eu puxei, ele meio que se espantou, falou, não, eu só queria ir, aí na hora até, eu só queria tirar uma foto. Aí na hora eu peguei, puxei ele, não, vem cá, cara, dá um abraço aqui, aí depois ele saiu. Tem até a imagem disso, vou ver se eu te mando, é hilária a cena, é bacana. E agora, era em Presidente Prudente. E agora, dias atrás, eu estava em Presidente Prudente com o Tarcísio, encontrei esse mesmo rapaz, chegou em mim e falou, ô Danilo, tudo bem? Que legal, você vem candidato agora, pô, eu sou aquele menino da gravata. E eu tirei foto. Você tirou ele da gravata? Eu sou o menino da gravata. A gravata que não sai a gravata é um é a gravata, o golpe, né? O golpe pra tirar. Aí, rapaz, mas foi interessante que ele falou, pô, aí você me deu um abraço. Então eu falei, não, beleza. Ô Danilo, você também trabalhou na Copa do Mundo? Trabalhei no planejamento da Copa do Mundo e na execução da Copa do Mundo em São Paulo. E no Brasil, né? Brasil. Foi em 2014. E também nas Olimpíadas em 2016. Você atuou de que forma? Eu atuei na Copa do Mundo no planejamento, estava em Brasília, na Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, e depois, na execução, quando da realização da Copa do Mundo, eu estava em São Paulo. Ah, bacana. São eventos que, imagina acontecer alguma coisa, a sensação de garantia, o nível de tensão. Muitos chefes de Estado visitando, então... Não pode acontecer absolutamente nada. Né? Ô Danilo, e o Tarcísio? Tarcísio chegou também... entrou também na sua carreira, né? Eu vejo que ele hoje vem para Rio Preto, ele não fica em hotel não, ele fica na sua casa, né? Exatamente. Então o que aconteceu? Eu fui convidado depois, né, de 2019, fui convidado para atuar, né, meu único convite, atuar no governo, como assessor especial no Ministério da Agricultura. Fiquei lá durante 1 ano e meio no Ministério da Agricultura, atuando na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que era
o antigo Ministério da Reforma Agrária, né? Houve uma extinção de ministérios e as pastas foram incorporadas a outros ministérios. No caso esse, é o Ministério da Agricultura. Trabalhei lá em média um ano e meio, combatendo diretamente a questão de conflitos de terra, invasões de terra, MST, né? Organizações criminosas congêneres. Na minha concepção, são organizações criminosas. Foi por isso que não teve invasão de terra no Brasil? Daí o Ministério da Agricultura... Teve. É que não houve baixou, mais. Não houve porque fechou-se a torneira, né? Antigamente os governos alimentavam esses exércitos comunistas, esses exércitos socialistas e essas organizações criminosas, porque não respeitar a propriedade privada é cometer um crime. Então nós fechamos a torneira, o Ministério da Agricultura fechou a torneira e de 1.000 invasões que havia por ano, caíram para 10. E essas 10 ainda as pessoas não ficavam na terra. Então a gente atuou fortemente para que isso não acontecesse. Em seguida, recebi o convite, já conheci o Tarcísio, e recebi o convite de ir para o Ministério da Infraestrutura para ser assessor especial dele. E lá estive lá por volta de 8 meses, atuando no Ministério da Infraestrutura, e quando o Tarcísio recebeu a incumbência do presidente para vir candidato ao governo do Estado de São Paulo, ele me fez o convite, falou, você é paulista, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você esteja lá comigo, a gente tem uma relação de confiança, tem uma relação de lealdade, de fidelidade, então preciso de pessoas leais ao meu lado. Eu, na hora, concordei, falei, não, estou lá com o senhor, e ele me questionou, né? Já havia, em razão dessa exposição, em 2019, ele falou, já havia possibilidade de eu iniciar ali uma carreira política. Você pensava? Não, nunca pensava, assim, quem trazia à minha mente isso daí era o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli. Sempre falava, olha, você tem que entrar, você precisa entrar, você conhece muito da área de segurança, você passou um período aqui no governo, sabe de gestão pública agora, conheceu outras áreas, agricultura, infraestrutura, mas até então nunca tinha pensado. E aí quando Tarcísio veio com essa missão, nós estávamos em casa em Brasília, quando ele me questionou, né? Estávamos eu, minha esposa, ele e a Cris, a esposa dele. Ele perguntou, e você, Campetti? Estávamos jantando em casa, e você, Campetti, o que você pretende ver? Eu falei, olha, ministro, na época ele era ministro, falei, olha, eu sou um soldado, me coloco à disposição. Se o senhor quiser que eu venha deputado federal, eu venho. Se o senhor quiser que eu venha deputado estadual, eu venho. Se o senhor quiser que eu não venha nada e fique na assessoria, fique nos bastidores, eu também venho, porque para mim política é um projeto de grupo, né? Alguma coisa que a gente precisa fazer em grupo para poder trazer o resultado da população, não é um projeto pessoal meu. Eu não entro na política com um projeto pessoal. Meu projeto pessoal, meu sonho eu conquistei em 2007, que foi ser aprovado na Polícia Federal. Essa é a minha profissão. Eu entro na política hoje com a disposição de deixar legado, de trabalhar em prol das futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, para que a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido em Cuba, que foi cometido na Venezuela, que foi cometido na Argentina, no Chile agora, em outros países, na Colômbia, e que lá em Cuba e na Venezuela, os avós deles, os pais hoje dos venezuelanos cometeram erros, eles estão pagando até hoje. Vai lá ver a Operação Acolhida, 500 venezuelanos entrando em Pacaraima com uma média de 15 quilos a menos cada um. Então isso é um absurdo. Daqui a pouco a gente vai ter Operação Acolhida também no Paraná. Com certeza, a Argentina vai começar a migrar. Eu nunca vi ninguém fugir de Miami para Cuba, eu sempre vi o contrário. Então, com esse princípio, com essa disposição de defender os valores que nós acreditamos, né? Somos temente a Deus, somos cristãos, defendemos a família, defendemos a nossa pátria, lutamos de forma intransigente pela defesa das nossas liberdades, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de manifestação, pela liberdade religiosa, que lá na Nicarágua está sendo tolhida. Daniel Ortega, que é amigo do ex-presidente, do ex-presidiário Lula, hoje ele está lá fechando rádios evangélicas, está proibindo sacerdotes de saírem das suas igrejas. É um cara que prende seus opositores políticos. Caras como Maduro, que faz parte de uma casta lá na Venezuela, onde a pobreza é generalizada. 2021 tivemos quase 3.000% de inflação na Venezuela. É um absurdo. Um frango custava algo em torno de
de R$ 500 e o salário mínimo lá era R$ 16. Isso é um absurdo. Né? O país está o caos, é o caos. E aí, para que não aconteça isso, eu me alio à corrente, sim, do presidente Bolsonaro. Sempre tive um lado, sempre, todas as vezes que eu me manifestei, que eu pedi voto, foi para o presidente Bolsonaro, foi para deputados, parlamentares da nossa ala. Para Eduardo Bolsonaro, para Carla Zambelli, para todos eles, lá no começo, né? E para aqueles que defendiam os mesmos princípios, os mesmos valores que eu também defendo, né? Somos contra o assassinato precoce de vidas inocentes no ventre materno, também chamado de abortamento, né? O aborto. Somos contra a liberação das drogas. Rodrigo, eu era policial civil aqui na Delegacia de Entorpecentes em Rio Preto. Nós recebíamos, não era o nosso trabalho, mas nós recebíamos mães pedindo para que nós prendêssemos os filhos, porque não aguentava mais os filhos usando drogas dentro de casa, roubando o que tinha em casa para consumir drogas, em razão desse uso, agredindo familiares. Recebíamos lá, era um disparate, era um absurdo. Então eu sei o que as drogas promovem no seio de uma família. Somos totalmente contra a liberação das drogas, sabe? Somos contra a regulação da mídia. Talvez, se o outro entrar, isso não vai acontecer, nós sabemos que isso não vai acontecer, graças a Deus, ele tem um projeto de regulação da mídia, de regulamentação da mídia. Isso nada mais é do que uma censura velada. Não podemos concordar com isso. E eles estão falando tudo que eles vão fazer. Sabe, se o projeto deles, dos vermelhos ali, for implementado, o país vai para o caos. Vai ser de relação de dívida PIB de 100%, calote, inflação, é o que está acontecendo. O gabarito está na Venezuela, o gabarito está na Argentina. E é contra tudo isso que a gente quer lutar. E é para isso que a gente se prontificou a entrar na política. O Danilo, Tarcísio está no segundo turno? Tá no segundo turno. Você acha que ele tem algum perigo ou não? não? Se não tiver no segundo turno, entra no primeiro. Não, tá no segundo turno. A conjuntura política, hoje o contexto político está polarizado. Não existe terceira via. Não existe nada disso. A terceira via vai ficar em terceiro lugar. O que está acontecendo em âmbito nacional vai ser reproduzido no Estado. E está bem estabelecido isso. Você acha que, então, depois de quase 3 décadas aí, o PSDB vai deixar de administrar São Paulo? Graças a Deus. Para a gente poder, São Paulo pode mais. Para São Paulo voltar a crescer. Tá? Para a gente não ter um monotrilho que deveria ligar a comunidade ou favela de Paraisópolis, passando por Congonhas até Jabaquara, completando 11 anos de obra inacabada. E a gente tem uma superestrutura hoje que não contempla mais o equipamento rodante. Por quê? Porque o equipamento rodante, a empresa que foi contratada faliu. E aí a gente tem que fazer uma nova licitação. E já foram gastos mais de 4 bilhões naquela obra. E não foi terminada. Onde que a gente conceberia que uma obra pode ficar 11 anos sem acabar? O Tarcísio, ele entrou no Ministério da Infraestrutura, ele revolucionou a infraestrutura no país. Tarcísio andou 2.000 quilômetros até a BR-153, lá no Pará, onde os caminhões há 40 anos atolavam no mesmo lugar, num trecho ali de 50 quilômetros. Ele andou até lá, foi lá, conversou com os caminhoneiros, chegou lá e falou, olha, tá difícil, né? Os caminhoneiros, ministro, tá difícil. Ele olhou no olho de cada caminhoneiro e disse, falou, essa é a última vez que vocês vão passar por isso. E em novembro estava asfaltado. O escoamento que ficava ali 15 dias parado, os caminhoneiros com seus suprimentos acabando, foi resolvido no primeiro ano que o Tarcísio esteve no Ministério da Infraestrutura, que tinha algo em torno de 6,5 bilhões. O antecessor, o Ministério dos Transportes, tinha algo em torno de 22 bilhões de orçamento. E aí o Tarcísio foi lá e revolucionou. Não só isso. O Tarcísio trouxe a iniciativa privada para a infraestrutura. Olha o marco do saneamento. Tínhamos 100 milhões de brasileiros sem esgoto, sem saneamento. Tínhamos 30 milhões sem água potável. O marco do saneamento foi um novo pré-sal. Já a hora que foi lançado, lógico, né? O governo do presidente Bolsonaro, Tarcísio na infraestrutura, tem investimento de 50 bilhões em iniciativa privada. Tarcísio nunca foi no ministro Paulo Guedes pedir dinheiro. Paulo Guedes diz isso. Tarcísio se virou para poder fazer o melhor na infraestrutura. Acabou a transposição do Rio São Francisco.
levou água para o Nordeste. Aliás, o que foi estimado de desvio do PT, os 900 bilhões, dá para fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Tarcísio levou 3.000 quilômetros de canais de água para o Nordeste. Tá lá, hoje a gente começa a ter água no Nordeste. Ô Danilo, aí tem uma passagem que você conversou com o Tarcísio, que por conta dessa, tudo que ele fez, aí o Bolsonaro virou para ele e falou, você tá aí esses bastidores, né? Você vai ser meu candidato de São Paulo. E ele não levou muito em consideração no começo? Algumas vezes. Ele falou, ele conta, né, isso daí. Tarcísio é a pessoa mais capacitada que eu já conhecia, a pessoa mais simples também. Ele é um cara muito humilde, ele é um cara que veio, a mãe era empregada doméstica, o pai entregava sapatos, então ele venceu pelo estudo, ele venceu pelo mérito. Foi o segundo melhor aluno da AMAN, era arma de engenharia, se formou oficial, engenheiro, depois foi para o IME, que é um dos institutos mais difíceis de cursar. Você vê, o IME é o berço do ITA. O ITA já é difícil, o IME então nem se fala. Ele concluiu o IME, Instituto Militar de Engenharia, em primeiro lugar, enfrentando um câncer nos últimos 6 meses. Sabe, ele é um cara que hoje, ele teria propostas para estar numa multinacional para ganhar 10 vezes mais do que ele ganharia como governador. E ele, por ser temente a Deus e por ter certeza que a missão de conduzir um dos maiores estados, o maior estado do país em termos econômicos, é uma missão de Deus, como é uma missão de Deus também, Bolsonaro está lá conduzindo o nosso país, ele abdicou de tudo isso para dar a contribuição dele, para deixar legado para o nosso público paulista. Então, essa passagem que você diz, né, dele, do Tarcísio, algumas vezes ele estava, um pouco bem antes, né, ele estava em eventos do presidente, o presidente terminou o evento, virou para ele e falou, olha, o Capitã, você vai ser meu candidato ao governo de São Paulo. Ele achou um absurdo, né? Ele falou, achei um absurdo, não vou nem comentar. E deixou quieto. Na segunda vez que ele falou, Capitã, São Paulo, hein? Ele deixou quieto também. Falou, absurdo, eu não vou falar nada. Na terceira vez, ele falou, bom, o negócio tá ficando sério. Aí ele chegou no presidente, ele mesmo conta isso. Ele falou, presidente, por que o senhor é um estado, é o maior colégio eleitoral, o senhor vai precisar de um palanque forte, por que o senhor não conversa com uma pessoa que foi governador do estado há muito tempo, está se referindo ao Alckmin, né? O senhor precisa de um palanque forte, o Alckmin é de direita, nós todos, né, pensávamos assim, ou pelo menos é de centro-direita, achava que era isso. O Alckmin acabou como vice do Lula, pô. Aí olha só, aí pensava-se que o Alckmin não queria, o cara que disse que o PT queria voltar para o local do crime, né? Diz assim, na campanha de 2018, o Alckmin está dizendo, o PT quer retornar ao local do crime, que roubou e tal, era palavras dele. E aí o presidente Bolsonaro, né, com o insight que ele tem, né, o presidente Bolsonaro é muito perspicaz politicamente. Ele disse, olha, eu não vou falar com ele porque ele vai nos trair, ele vai pular para o lado da esquerda. Tarcísio até brinca e fala, não, isso é absurdo, nunca que o Alckmin iria para a esquerda. E aí começou-se, né, a se falar na questão de, olha, agora o Alckmin tá indo pro lado, né, tá pendendo pro lado da esquerda. E até na hora o Tarcísio disse, isso daí é informação plantada, não é possível tal. E aí quando realmente a coisa se consolidou, o presidente falou, Capitã, você é meu cara de confiança, você tá com medo de quê? Tá com receio do quê? Deus tá contigo, eu tô contigo. E aí foi quando, né, o Tarcísio disse, falou, aí foi quando ele realmente falou, não, então vamos, se a missão é essa, vamos sim, e ele é uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa que acredita muito em Deus, e então ele assumiu essa missão, e depois, né? E depois sobrou para você. Não, e aí veio... foi arriscado. Não, e aí ele veio, né, como eu falei até o seu número, né, tem participação Isso, dele. E aí eu não concluí lá no começo, né, ele veio, perguntou para mim, eu disse que eu estava à disposição, e ele falou, olha, você vai me ajudar muito se você vier como deputado estadual. E eu quero que você fortaleça a minha base parlamentar e eu quero que você seja o representante da região lá de São José do Rio Preto na Assembleia Legislativa. Não tínhamos partido, não tinha nada. Eu estava na assessoria dele no Ministério. Logo a gente saindo do Ministério, não estava no Ministério, mas já tínhamos saído, né? Estávamos saindo do Ministério da Infraestrutura. E ele já tinha ali a proposta de vir como governador. E eu aceitei,
disse, olha, se for para somar com o senhor tem toda a minha lealdade, minha fidelidade, e aí ele mesmo que escolheu o meu número, né? Aí nos filiamos aos republicanos, e o número dele é 10, e o 017 é a escolha dele. E ainda eu ganhei... O DDD. O DDD da região. E ainda eu ganhei de presente o 17, que é o número que está eternizado da primeira vitória do Bolsonaro. Porque os partidos se fundiram, outros dois partidos se fundiram, e partido nenhum é 17 mais. Então o Tarcísio falou, ó, você é meu candidato lá na região, só que você vai estar comigo aqui na campanha também. Então a pré-campanha eu estive toda com ele, como pré-candidato, como assessor, o único candidato que estava na equipe dele, e é uma pessoa, tanto ele como o presidente Bolsonaro, que eu tenho uma eterna lealdade e fidelidade. Alguma passagem que você vai levar com você para sempre com o Bolsonaro, vocês dois? Tem algumas coisas, você teve lá com o Elon Musk, que teve aqui. Aquele foi um evento restritíssimo, né? Sim, que o Tarcísio me deu de presente, né? O Tarcísio me levou, não tinha um parlamentar, o Tarcísio falou, não, você vai comigo, porque é algo que muito me honra, assim, sabe? Você mesmo falou que o Tarcísio veio para Rio Preto e ele fica na minha casa aqui mesmo quando vem para cá. Então o Tarcísio, além de a gente ter uma relação profissional, a gente tem uma relação pessoal de amizade muito grande. Tanto ele como a Cris, a esposa dele. Então eu fico muito lisonjeado, muito orgulhoso, e para mim é uma bênção de Deus essa amizade. Ele, além de tudo, ele é um ídolo para mim, tanto ele como o presidente Bolsonaro. E eu hoje me sinto muito à vontade, né, de estar com ele e com o presidente Bolsonaro. Assim, você perguntou da passagem com o presidente Bolsonaro, né? Foi algo interessante que aconteceu, até quando eu estava 2 meses só lá em Brasília, e aí a gente... Foi no dia que o ex-ministro Moro ia fazer aquele pronunciamento e ninguém sabia o que ia acontecer. Não sabia mesmo. Quando ele deixou o governo. Quando ele deixou o governo, né? Que ele fez o pronunciamento, que ele pediu exoneração e falou daquela questão da reunião e tal. E aí o secretário com o qual eu trabalhava, momentos antes, falou, Campetti, vamos lá no Palácio do Planalto, e você me acompanha lá e tal. E aí o presidente já me conhecia, né? Sabia. E quando eu cheguei, havia ali várias pessoas lá no corredor, né? E aí o agente do GSI que fica na mesa... O que é o GSI? É o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da parte de segurança orgânica e de toda a segurança presidencial, né? Do presidente, do vice e dos familiares. E aí ele perguntou, falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, não, meu nome é Danilo Campetti, mas eu estou aqui acompanhando o secretário especial. Assim, estou quietinho aqui, né? E aí ele falou, não, é que o presidente pediu anunciar todo mundo que estava aqui. Havia vários parlamentares lá. E aí... De repente, o ajudante de ordens põe assim a cara, assim, lá era um corredor, eu estava antes, assim, do corredor, tem uma antessala. Na verdade, é uma parte, assim, de vida, aí tem uma antessala e depois tem um gabinete presidencial, no 3º andar do Palácio do Planalto. E aí, o ajudante de ordens apareceu, botou a cabeça e falou assim, senhor Danilo Campetti. Aí eu falei, pronto, né? Fiz alguma coisa, né? Já tava falando, não tô nem aqui, desculpa por ter nascido, né? Aí eu cheguei e aí ele pegou, eu falei, pois não, sou eu, né? Ele falou assim, o presidente tá pedindo pro senhor entrar. E eu entrei, fui lá no gabinete presidencial, e foi quando o então ex-ministro Moro estava começando a fazer o pronunciamento, né? E eu olhei, o presidente estava lá assistindo, e aí eu sentei numa mesa, que tem do lado uma mesa de reuniões, eu sentei no lado e fiquei aguardando. Né? O presidente me cumprimentou, dos 2 meses que eu estava lá, não tinha visto aí do presidente, também nunca tinha entrado no gabinete presidencial, ele me cumprimentou e apontou. Assim, tipo, e assim, como é que é o gabinete presidencial? Ele tem uma mesa aqui do lado, tinha uma TV aqui assim, tem uma outra mesa aqui que foi onde eu sentei. Aqui tem alguns sofás atrás, eu entrei várias vezes depois, né? É grande. Tem alguns sofás, um quadro. Eu tenho até nas minhas redes sociais algumas vezes que eu fui depois lá. Mas dá uma sensação... É bom, é bem bonito lá, é bem bacana. E aí ele me cumprimentou e, tipo assim, apontou, senta aí e aguarda, né? E fiquei lá, aguardei e tal, e acabou o pronunciamento. E até então ele perguntou sobre a Polícia Federal, eu falei para ele aquilo que eu acreditava que iria acontecer, que realmente aconteceu, porque a gente tinha noção do que
de que, na realidade, o ex-ministro não representava um líder da Polícia Federal. Né? Ele era o líder de um pequeno grupo ali de policiais, a maioria deles, né, de delegados que trabalharam diretamente. E aí o presidente perguntou, eu falei, olha, vai acontecer isso, isso, isso. É daquilo que eu conheço, que é a minha instituição. Ele falou, não, então, você me ajuda aí, você aguarda aí à tarde com a assessoria. Eu sou amigo dos assessores do presidente que estavam com a gente durante a campanha. E eu passei a tarde auxiliando lá a assessoria. Né? E tem essa passagem aí que é bem bacana. Tem outras também, que eu estive no Palácio do Alvorada algumas vezes. Então, aí eu vejo que ele me chamou mesmo para perguntar da Polícia Federal naquele dia, tá? Eu era a pessoa que estava próxima ali. E enfim, e aí a gente foi algumas vezes, né, como eu disse, no Palácio do Alvorada, umas vezes acompanhando o secretário, outras vezes acompanhando o próprio Tarcísio, mais no final da gestão do Tarcísio. E lógico que você não vai estar toda hora com o presidente, né? Não era assessor dele, né? A gente tem uma relação de amizade, mas você não pode também toda hora ficar lá do lado e pesando, né? Ele é uma autoridade, ele é a maior autoridade do nosso país, do executivo do país. Então eu tenho uma relação de gratidão e de lealdade muito grande a ele, ao Tarcísio, né? Mas a gente sabe o nosso lugar, né? Sim. O Danilo, para a gente estar concluindo aqui, que o nosso tempo tá corrido Tá já, corrido, já tá quase corrido. passou. Tua base eleitoral vai ser Rio Preto? Você vai eleito Sim, meu domicílio na eleitoral em Rio Preto Assembleia? foi essa incumbência do Tarcísio. Para mim, né, ele consultou o presidente Bolsonaro e falou, ó, tô lançando o Campeche, o presidente Bolsonaro chancelou, a minha base é aqui, eu sou o candidato, o único candidato que tô na equipe do Tarcísio, sou o candidato apoiado pelo Tarcísio aqui, lógico, tem outros candidatos, mas com mais proximidade sou eu, a realidade é essa. Tô no bolsonarismo desde 2013, né? Nunca precisei mudar de lado, nunca estive em outro lado. Daria, né, como 2018, daria minha vida para proteger o presidente, estive lá com essa função, coloquei meu corpo na frente dele várias vezes, tem até uma foto do dia 28/10/2018, em que ele acenou para o público na frente, o dia que ele venceu as eleições, lá em 2018. Estávamos voltando do momento em que ele voltou, ele parou na frente do condomínio lá no Rio de Janeiro, tem uma foto aí que eu subi na lateral do carro para protegê-lo, e era um dia que havia uma ameaça real, assim... A inteligência funciona nesse sentido. Funciona. E havia, sim, uma ameaça ali também que poderia se consumar, né? E trabalhamos, não vou entrar em detalhes, mas trabalhamos nesse sentido para que ela não ocorresse, né? Então, eu tenho essa relação. Trabalhei 2 anos no governo, estive próximo do presidente Bolsonaro, acredito, graças a Deus, tenho uma relação de confiança com ele, com toda a família, conheço muito o Eduardo, estou sempre com eles, né, com o Tarcísio, hoje sou uma pessoa muito próxima do Tarcísio e isso aqui para a região é muito bom, porque a gente tem nosso domicílio aqui, eu vivi a minha vida toda em Rio Preto, nasci em Votuporanga, vim para Rio Preto com 17 anos, toda a minha carreira profissional foi consolidada aqui, saí 2 anos para Brasília e retornei, nunca mudei meu domicílio eleitoral, então vamos trabalhar aqui pela região, lógico, né? O deputado ele tem uma atuação regional, mas a indicação de emendas, a apresentação de projetos é para favorecer, se for em relação ao tema, ao estado todo, e a gente para trazer aqui recursos para a região e fazer com que essa região, com recursos, cheguem à sua finalidade. Por exemplo, eu tenho um apoio aqui de 4 vereadores, aliás, possivelmente 5, mas temos ali o Pedro Roberto, que é presidente da Câmara, o Robson Risse, que é o mais votado, o Júlio Donizete e o Jorge Menezes. E o Bruno Moura também, que me apoia, então eu tenho referências, e a nossa maior referência aqui é o Dr. Eleusis Paiva, que eu tenho como padrinho político, que eu tive o privilégio de o primeiro encontro do Dr. Eleusis com o Tarcísio foi na minha casa aqui em São José do Rio Preto. Foi chamado para filiar o PSD ou não? Não fui chamado de filiar, não posso agora também, né? Tô com o Tarcísio. Não, lá atrás. Não foi porque o PSD entrou depois, né? Ah, Então, o Dr. Eleusis Paiva hoje é um grande referencial para o Tarcísio, junto com o Dr. Guilherme Afif, né? Até com a vinda do Gilberto Kassab, que fortaleceu a coligação, que já era
uma coligação assim, robusta, que tem republicanos, tem PL, tem PSC, tem PTB, né, tem o Mobiliza 33, e aí é uma coligação forte que teve o presente também da chegada do PSD com vários referenciais aí, que hoje, por exemplo, temos o Dr. Eliezer Paiva, que é, né, o responsável pelo plano de governo na área de saúde. Eu, por exemplo, participei de todo o plano de governo na área de segurança, tivemos lá o Derrite e o Santini, que eram os responsáveis pela área de segurança, em outras áreas. Então, da região aqui, eu sou o único que participou do plano de segurança, do plano de governo do Tarcísio, eu sou o único que está com o Tarcísio na equipe de campanha dele. Então, graças a Deus, a gente construiu aí com muito esforço um trabalho que foi reconhecido pelo nosso próximo governador, que será o Tarcísio. Pretende disputar lá na frente algum outro cargo? Como prefeitura de Rio Preto? Não, eu tenho compromisso com o Tarcísio, ser eleito, eu vou ficar os 4 anos na base parlamentar dele. Então, e secretariado? Não, eventualmente não, se eleger? Se fosse para ser secretário, não precisaria nem disputar. Não precisaria nem entrar no certame eleitoral. Então, tenho esse compromisso com o Tarcísio, ser eleito, vou sim ser o representante da região, né? Vou sim atuar ali no parlamento para fortalecer a governabilidade do Tarcísio aqui em São Paulo, para fortalecer a base parlamentar do Tarcísio. Legal. Danilo, agradeço a tua presença aqui. Deixa eu só falar mais uma coisa. Vamos lá. Rapidinho, preciso falar de um outro ídolo meu, que é o Marcos Pontes. Marcos Pontes, candidato ao Senado, né? Candidato ao Senado, um grande amigo, uma pessoa... nós temos grandes quadros aqui para São Paulo. O presidente Bolsonaro tem um enorme apreço por São Paulo, porque dedicou 2 de seus melhores ministros a ocuparem cargos aqui em São Paulo. Então, preciso dizer do Marcos Pontes, que também tem a bênção de ser amigo, o homem que levou a nossa bandeira para a estação espacial. A gente sempre dá risada, porque os locutores sempre dizem, né, quando vão anunciar o Marcos Pontes, o brasileiro que foi para a Lua. Não, o Marcos Pontes não foi para a Lua, ele foi para a estação. Ele foi para a estação espacial. Rodeios. Isso, o pessoal de rodeio fala, não, ele não foi para a Lua, ele foi para a estação espacial. Até em Barretos agora, a gente tá, não sei se foi em Barretos ou em outro lugar, eu tava do lado do presidente, do Tarcísio e dele, e a gente já espera para dar risada, né, que o locutor fala, né. E ele tem uma passagem muito importante que ele contou para nós, para mim. Ele teve na região aqui, né? Ele teve uma vez, ele veio até comigo em Olímpia, e ele contou para nós uma situação bem interessante, sabe, que quando ele foi entrar na estação espacial, ele teve que aprender russo em 3 meses, para você ter uma ideia, né, que ele só podia estar lá naquela condição se ele falasse em russo, né, então, se ele utilizasse o idioma russo. Aí, era um russo, comandante da estação, e normalmente o comandante entra em primeiro lugar na estação espacial. Mas nessa ocasião ele estava com a nossa bandeira. E aí a gente vê o patriotismo, né, do nosso candidato ao Senado. E aí o russo, que é o comandante, falou assim, não, você entra em primeiro lugar na estação, porque você, empunhando a bandeira, está representando o país. Isso que a gente tem que prestigiar. Tamanho patriotismo do nosso astronauta, do nosso candidato ao Senado, que lá, né, no espaço, levou nossa bandeira e teve o privilégio de entrar em primeiro lugar na estação espacial, representando o país todo, né, enquanto nós vimos os disparates aí, que são do outro lado, né, da esquerda ali, que vai lá no exterior e pisoteia nossa bandeira, que dança, que sapateia em cima da nossa bandeira, que é um escárnio, né, então aí está o viés de comparação do que a gente tem dos nossos quadros com os quadros depreciados do outro lado, né? Tá certo. Danilo, agora sim eu te agradeço demais por ter arranjado um tempo aí na reta final de campanha para vir ao podcast do Diário do Rodrigo Lima, e boa sorte. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a toda a audiência, aqueles amigos e amigas que nos acompanharam até agora, né? Desejo que a gente realmente pense muito no que nós vamos decidir agora nessas eleições no próximo domingo, né? A gente tem uma decisão muito importante para tomar e se a gente errar, as futuras gerações pagarão pelo nosso erro. Então, temos sim que votar.
na nossa concepção, existe só um lado, existe só uma alternativa, que é assim, presidente Bolsonaro aqui para o Estado, Tarcísio e Marcos Pontes. Temos aí um time do capitão e pensamos que essa é a única escolha, a escolha correta para que o nosso país continue crescendo, para que o nosso país continue progredindo e para que o nosso Estado saia desse arcabouço, desse enraizamento, né, que não deixa o nosso Estado de São Paulo progredir, que está por 28 anos. Legal. Pessoal, esse foi o Danilo Campetti, candidato a deputado estadual, e agradeço a você que acompanhou a gente até aqui no podcast diário do Rodrigo Lima, e você pode ver essa entrevista no portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br, e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no nosso Twitter também, e os cortes e os Reels, viu, Danilo? Também no Instagram, que estão fazendo o maior sucesso, viu? Agradeço a todos vocês pela audiência. E você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.